Boa tarde aos vereadores, boa tarde ao presidente. Eu ia fazer a discussão no projeto anterior, mas foi ótimo fazer a discussão nesse projeto. Projeto que estabelece a obrigatoriedade do diploma de comunicação social. Nós tivemos o episódio que indignou muitos estudantes de comunicação social, que foi quando falou que o curso deles não valia mais, não tinha necessidade, que pela prática podia se exercer a profissão. E nós, como políticos, há algum tempo, eu ouvi de um aluno que veio visitar essa casa, que ele ouve muito falar em educação em época eleitoral. Que ele ouve muito, isso ele tem 12 anos, 13 anos, ouve muito falar em educação. E quando os políticos chegam, ele continua ouvindo, mas ouvindo mal. Como é o caso, e esse projeto vem a calhar na minha discussão, do nosso Enem, que existe desde 1998, que mais uma vez envergonha o nosso país. Mais uma vez foi feito um massacre psicológico aos estudantes que se preparam durante todo ano, estudando, para se submeter a uma prova. Eu acho que o ministro devia ser submetido a uma prova. Eu acho que o INEP devia ser submetido a uma prova. Porque é uma vergonha o nosso país, 3 anos seguidos, 4.600.000 estudantes serem submetidos a esse massacre psicológico. Eles não sabem hoje se a prova que eles fizeram vai valer, se não vai, por causa de uma impressão errada, por causa de falta de zelo. Porque na hora de fazer o discurso, ele está acompanhado das pesquisas, o que tem que falar, como tem que falar, e até as palavras que tem que falar. Mas na hora de cuidar da educação de verdade, se esquece. E o nosso país não vai avançar nada, nenhum passo, se não cuidar da educação. Isso tem que parar de ser discurso. Isso tem que sair da tribuna e passar a ser ação do executivo. Infelizmente, mais uma vez, e nós vemos aí um processo importantíssimo, as universidades aderindo, desde 98, as universidades que era uma simples prova, as universidades aderindo e servindo como instrumento realmente de acesso às universidades públicas do país. E, infelizmente, mais um sinal de desrespeito com a nossa população. À parte, o vereador Fábio Lobo. Eu quero agradecer a parte, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que é inaceitável e viver num país que ainda assim gasta mais com a manutenção de um preso do que com o investimento de um aluno do ensino médio. Então, assim, aonde vamos chegar se hoje se gasta mais com preso do que se gasta com aluno sentado no banco de escola? Que educação, que futuro vai ter o nosso país? Para acrescentar, né, essa reflexão à fala de Vossa Excelência. A parte, o vereador Seixão. Obrigado, Fabrício. Parabéns pela abordagem, eu acho muito oportuna. Ainda mais agora, semana passada, nós tivemos um relatório da ONU, do IDH Mundial, né? E que nós nos apresentamos lá no 79º, sei lá, em função principalmente de quê? Educação. Falta de investimento em educação. E aí, continuando o discurso, e vou partir para o município de Vitória. Nós tivemos aqui 1 ano e 11 meses já na comissão, à frente da Comissão de Educação. E temos visto, sim, a dificuldade do município também com a política de educação do município. Estamos vendo prédio caindo, ventilador caindo na cabeça de aluno, telha caindo na cabeça de aluno. Infelizmente, reproduz-se o modelo federal e não há um investimento adequado na educação do município. Infelizmente, isso continua acontecendo no município de Vitória.
Nós vimos, e aí, acredito que isso tem que sair do papel, porque está no orçamento. Nós vamos votar amanhã o orçamento. E houve um aumento significativo no papel. Tem um aumento significativo em educação. Vou até ler para os vereadores. A SEMI. E é engraçado, a gente pode fazer uma reflexão. Em 2006 era investindo 229 milhões em educação. E hoje vai ser investido 326 milhões. É o dobro. Mas a receita do município, ela não só dobrou, não. Para você ver como o investimento em educação não é acompanhado. Em 2006, 151 milhões em educação. Em 2011, 326 milhões em educação. Mas o orçamento total subiu de 683 milhões para 1 bilhão e 573 milhões. Então, quer dizer, a proporção dobrou o investimento em educação. No entanto, o orçamento mais que dobrou, quase que triplicou. Então, a gente vê que não, a política de governo é investir menos em educação. E como é que a gente vai depois para um palanque que vai falar que vai investir mais em educação? O que a gente está vendo é que não está sendo investido mais em educação. A parte, vereadora Neuzinha. Eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo discurso e deixar assim, um registro que não adianta maquiarmos, não adianta. Eu queria saber quais são os critérios. Vão ser 6 escolas construídas em 2011, reformadas e construídas. Foram selecionadas 6 escolas pelo município. E a Paulo Roberto Vieira Gomes, do Morro São Benedito, ficou fora. Eu não sei quais são os critérios, considerando que ela foi a primeira escola a ser municipalizada, considerando esse tipo de recurso. E, através do ministro, ordem de cima para baixo. Nós vimos essa matéria aí. Estão passando as crianças sem saber. São analfabetos, sim. São analfabetos, é uma realidade, são crianças que não vão ter condições nunca de disputar um Enem, nem uma UFES, nem nada. Então, infelizmente, eles estão investindo em presídio porque é onde eles vão colocar nossas crianças, no presídio. E para finalizar minha fala, e a vereadora Neuzinha colocou bem, nós estamos preocupados com números. Infelizmente, o nosso país está preocupado em fazer número. Passar para ter um número. E mesmo assim não chega. O vereador Sérgio colocou aqui. Mesmo assim não chega. Porque viver de ilusão, os alunos saem e números não melhoram a qualidade da saúde. Números não deixam que a pessoa deixe de encontrar a violência. Nós precisamos, na realidade, de verdade, enfrentar o problema da educação que não foi enfrentado no nosso país ainda. Não foi enfrentado. E acredito que se esse problema do Enem tivesse sido um pouquinho antes da eleição, a eleição não tinha acabado do jeito que acabou. Obrigado.